Beleza? Vamos dar início aí. Vamos começar orando. E aí depois a gente vai passar a palavra para o Diego. O Diego vai fazer um quebra-gelo aí com a gente. E aí, Davi? Poxa, cadê você? Sumiu, tio? Quem puder aí, né? Deixar a câmera ativa aí. Acho que esse momento também é importante para isso, a gente poder se ver. Como já foi dito, né? A saudade é grande. Alguns eu vi hoje, outros eu não vi faz tempo. Tipo aí, Matheus, Davi, curtindo a Polishop, só a galera aí. Beleza, pessoal? Vamos começar orando. Depois Diego vai fazer um quebra-gelo. E aí, Matheus? Boa, meu garoto. Vamos lá? Vamos orar? Deus, obrigado por essa oportunidade. Nós agradecemos ao Senhor por esse momento de comunhão. O Senhor continue nos abençoando, ó Deus, que possa ser um momento de crescimento. O Senhor possa estar nos dando uma boa noite na Tua presença. Possamos, ó Deus, sermos edificados por meio da Tua palavra. Abençoa o Diego, abençoa cada um, Senhor. Possamos participar, Senhor, com nossos pensamentos, nossas mentes, tudo que viemos a pensar e a falar, seja para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E aí, Diegão? Vai que é tua. Fala, galera, boa noite. Nossa, que saudade. Meu irmão Davi tá de bigodinho, Olha pra ali. Meu velho. Legal, vamos lá fazer uma brincadeira aí, uma dinâmica. Vamos deixar esse negócio quente. Bem, o nome do jogo é Você Tem, ou O que Você Tem, beleza? Eu preciso que vocês deixem a câmera ligada, não pode desligar a câmera, porque eu quero ver vocês correndo dentro do quarto, saindo aí, escutando a zoada. Então, vamos lá. É simples, eu vou perguntar, você tem, e aí eu vou falar, caneta. Se você tem uma caneta, você tem que correr, pegar essa caneta. Quem mostrar primeiro, ganha um ponto, beleza? Tá bom? Deixa eu ver aqui, tem uma, duas, tem três meninas. Ítalo vai correr por Alana, beleza? Tem um, dois, três, quatro meninos, cinco. Beleza, Damerson não entra, tá bom? O Wallace pode brincar, mas pode ficar opcional também aí. Então, Bia, Mary Ellen e Alana, com o Ítalo correndo por ela. Matheus, Murilo aí, os dois juntos. Lucas, Fabinho e Matheus, aqui, Felipe. Beleza? Então, vocês vão... Quem é esse LGK aqui? É alguma menina, algum menino? Marcelo está entrando aí também. Sou eu, Henrique. É porque é a marca do celular, que aí ele logou sozinho. Eu não consigo interpretar a voz, não. Beleza. Vamos lá. Vamos seguindo. Então, entendeu, né? Vou perguntar, você tem que correr atrás. Eu sei que as meninas estão com um número menor aí, mas Ítalo vai dar uma força aí por Alana. Bia vai voltar para gerar lá também. Marielle tira onda, vamos lá correndo, beleza? Então, vamos lá. Você tem que correr e pegar. Quem chegar primeiro com o objeto, ganha um ponto. Eu vou marcar aqui, tá bom? Quem é que tem uma camisa regata? Não, camisa rasgada. Rasgada. Camisa rasgada. Quem tem uma camisa rasgada? Corre, corre. Meu Deus. Chegou aqui, Matheus chegou, camisa rasgada. Coisa de pobre mesmo, é isso aí, é normal. Beleza? Meninos aqui, um ponto. Vamos lá. Chegou, valeu, Damerson. Matheus chegou primeiro. Quem é que tem uma régua de 30 centímetros? Já 30, Matheus aqui. Matheus já chegou, beleza. Eita, quase que Marielle chegava. Valeu, Mary. Mas os meninos levaram essa também. Mas não faço. Vamos lá. Quem é que tem um ventilador? Tá capego, os caras estão agarrados com o ventilador, velho. Beleza. Bia, nem se levanta, Bia. Tem nada não, mulher. Aqui eu quero ver. Quem é que tem um compasso?
Opa, Davi Ariel, Geometro. Boa, Davi! Boa, Davi. parceiro! Vamos lá aqui. Quem é que tem uma meia suja? Meia suja, velho. Uma meia suja, rápido. Uma meia de tênis. Aqui, ó. Alana, Tecfim. Ítalo fez alguma coisa. Meu irmão. Quem é que tem... Quem é que tem um brinco? Opa! As meninas ganharam aqui um pontinho facinho essa, né? Dei de graça agora, viu? Ô, coração bondoso, viu? Benevolência do Senhor. Vamos lá. Quem é que tem um animal de estimação? Eita! Aluna! Ali, ó, labradora dela ali, ó. Labrador. Muito bom. Murilo foi pegar os cachorros dele. Hoje já é o animal de estimação já, né, cara? Ele já é o animal já de estimação. Aqui não conta, né? Beleza. Ó, Tá Damerson. 4-3. Tá 4-3. Vai vir a última agora. Quem pegar essa ou empata e a gente abre para prorrogação ou os meninos ganham, beleza? Quem é que tem? Deixa eu escolher aqui. Não posso competir. Uma panela de pressão. Cebola. Uma panela de pressão. Vamos lá. Quem chegou? A menina. Opa! Alana empatou o jogo. Oi, então tá correndo para salvar aí também. Vamos desempatar com essa aqui agora. O desempate eu deixo empatado, Damas. Ei, mas espera aí, cara. Espera o Lucas voltar. Não. É porque o Lucas está no primeiro andar. Ele vai descer até a cozinha para voltar. Olha, E aí, pastor Diego? Opa, querido, tudo bem, meu sacerdote? Para você, para Priscila. Tá aqui, ó. Vamos lá. Amarra uma coisa aí, amarra uma coisa Um aí. empate ou vitória? Damerson, vamos pro empate, ficar empatado ou vamos para a vitória? Ei, vamos ganhar. Davi já Vamos ganhar, tá, beleza. Tá com a mala aberta aí. Quem é que tem uma mala de viagem? Davi, vai buscar. Cadê a mala? Damerson correu. Chegou Damerson. Opa, Mary Ellen chegou primeiro, viu? Meu irmão, Rosinha e tudo, ó. Beleza. Eu quero dizer para vocês, infelizmente, eu sou o cara que tá ministrando aqui, então não posso puxar saco, né? Mas as meninas ganharam mesmo em número menor, beleza? Parabéns aí para as meninas, tiveram a mala. Dei uma colher de chá, o brinquinho. Pensei que o Matheus estaria de brinco, mas ele não tá usando mais brinco não, porque ele agora é crente e não usa mais. Beleza? Neto, tá com a bola aí, pode puxar o som. E aí, pessoal, boa noite. Espero que vocês estejam me ouvindo bem aí. Muito bom a gente estar de volta aqui, mesmo que não fisicamente, mas estarmos juntos para louvar a Deus, né? Vamos cantar a Deus, vamos cantar Teu Amor Não Falha, porque a gente tem certeza de que, mesmo no meio dessa pandemia, todas as coisas cooperam para o nosso bem e nós sabemos que o amor de Deus por nós, de fato, não falha. Ele não deixa de nos amar, ele não deixa de ser bom e é isso aí, vamos cantar juntos. Nada vai me separar, mesmo sem eu me abalar, pois teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, pois teu amor não falha, não falha. Tu és mesmo assim, teu amor não lugar para noite.
Eu não tenho eu sei que me amas, teu amor não falha. Sustenta forte do lugar, tua presença me ampara, teu amor não falha. Difícil é o que arrumar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda, jura pra noite a minha vida. Se o mar se endurecer, eu não tenho que temer. Eu sei que me amas. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda, dura uma noite alegria pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer. Eu sei que me amas, teu amor não falha. Gente, a próxima música que a gente vai cantar, ela traz uma mensagem que a gente deve lembrar sempre nesses tempos onde parece que tudo que a gente faz é reclamar, achar que nada vai dar certo, que é lembrar da obra de Cristo por nós. Lembrar que o Cordeiro de Deus morreu para nos lavar dos pecados. Ele tirou a nossa condenação. Ele também nos deu a promessa de que reinaremos junto com ele. Então, vamos cantar o Cordeiro que sofreu e que você possa, de fato, relembrar seu coração dessa obra maravilhosa que Deus fez por nós. Eu que sou traído carregou todo pecado. Isso suportou açoite está. Obediência na consciência, numa de cruz, salvaste, derramaste a mim teu amor, e ela cantará, aleluia, glória e honra, Senhor. Espírito de Deus, vieste para
se entregar numa rude cruz me salvaste, derramaste a mim teu amor. Não cantará, aleluia, glória e honra a ti. Pago está, nada devo mais, pelo sangue, ter amor na o pecado já não me prende mais. Jesus me dá livre libertar, uma rude cruz me salvaste, derramaste a mim teu amor. Alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. A pedra se moveu e nada se encontrou. Aleluia, glória a Deus. Jesus ressuscitou, numa rude cruz me salvaste, derramaste a mim teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Amém. Jamerson, toca a palavra, irmão. E aí, Diegão? Fica à vontade aí. Eu acho que eu falei com o Vitor aqui para te colocar, Beleza. para você poder colocar o slide como anfitrião. Eu acho. Não sei. Colocou, Damas. Beleza. Deixa eu ver aqui, porque a tela que eu abri por último. Galera, tá todo mundo vendo? Tá legal? Tá. Rapidinho. Quando eu faço isso, todo mundo vê também? Sim. Consegue ver o que eu estou falando embaixo? Está sendo reproduzido, falado embaixo? Tá. Tá de boa? Legal. Então, vamos embora. Tô com a palavra, né, Damas? Pode ser? Seguir aí. Gente, boa noite. Depois das brincadeiras, fazer a dinâmica, rir. Pô, é muito legal ver cada um de vocês um pouco diferente, cada um. Murilo com a cabeça raspada, Matheus com o cabelo grande, Ítalo sem dar os tratos, Alana grávida, os meninos ali embaixo. Surpresa, muito bom ter Bia aqui no grupo também. Muito massa ter ela aí junto à igreja, andando, caminhando junto. Aproveitar isso, ela é joia. Então, que massa a gente poder esse tempo e eu poder estar junto com vocês. A saudade já bate um pouco de alguns, não de todos, mas bate a saudade, né? E esse tempo foi um tempo no qual a gente correu muito atrás para a gente poder ter o Clube Bíblico, o CB. Eu me lembro que a gente mal tinha atividade lá com os jovens e a gente começou lá na salinha, muito sensorial, eu acho, da escola, lá no fundo, até alguém bater na porta da salinha e dizer que estava fazendo muita zoada. E a gente precisou ser transferido para a nossa garagem, a garagem do pastor Anselmo, um ambiente onde a gente cultiva nossos relacionamentos, nossas amizades, um lugar onde a gente aprende mais de Deus, conhece mais Ele. E eu acredito que tem sido um tempo muito gratificante para cada um de vocês,
a minha expectativa, a minha esperança é que isso possa estar acontecendo com cada um de vocês no Clube Bíblico. Clube que começou com 3, 4 pessoas, hoje a gente já passa um pouquinho aí de 20 pessoas, né? Se envolvendo com o CB. Então, que massa, que massa. Isso é bênção do Senhor, isso é graça do Senhor, demonstrada por nós, e a gente pode experimentar e provar dela em nossa própria vida, no nosso próprio grupo. Então, que legal. Vamos orar? Depois que orar aí a gente inicia. Oremos. Deus, obrigado, Pai, pelo teu imenso amor sobre nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tanto nos amou, que enviou seu Filho, Pai, para morrer por nós, sendo nós indignos, merecedores de receber a salvação. Deus, obrigado porque o Senhor nos comprou com teu sangue, nos transportou do reino das trevas e nos levou para o reino do teu Filho, qual gozamos de paz, gozamos de intimidade com o Senhor e provamos um pouco daquilo que será quando sermos glorificados e estaremos com o Senhor em total perfeição. Cuida de nós, nos dá um bom tempo, guia, possa falar a tua palavra coerentemente e me livra do erro. Cuida de nós, em Cristo Jesus. Amém. Dá uma olhadinha nesse início aí. Todo mundo consegue ver, né? Beleza. O que é que chama a atenção aí quando vocês olham essa ceninha do filme? Eu acho que é um dos filmes mais esperados de muito desses nossos anos aí de cinema assistindo. Muita gente falava sobre esse filme. O que é que chama a atenção nessa cena, nessa gravação para vocês? Alguém pode abrir o áudio, pode falar, citar uma frase. Não tem som não, o vídeo. O vídeo não tem som, não tem problema. A imagem que vocês viram no vídeo, o que é que identifica vocês ela? Que é, olhando para ela, como é que vocês interpretariam, que vocês entenderiam vendo esse pedaço desse vídeo? Varão, Parece você vê falta de esperança, né? Como se fosse um caos. Tá tudo perdido e tal. O caos, falta de esperança. Fala, Murilo. O Deus dele para Pepper, se não me engano. Que ele grava no capacete e aí desliga, né? Beleza. Alguém mais? Como é que tá Tony Stark nesse vídeo? Qual é o estado que ele se apresenta? isolado. Isolado. Nesse isolamento dele, perfil, a pessoa de Tony Stark, ele está bem? Abatido. Tá abatido. Abatido, Com fome. fraco, com fome, Sem armadura. definhando, né? Totalmente debilitado. Isso tem a ver conosco, gente. Em nossa vida cristã não é diferente, tá bom? Precisamos do nosso alimento diário. Um alimento que irá se maturando cada vez mais, que vai passando cada vez mais com o tempo da palavra, o aprendizado e o crescimento diante dela. A Bíblia fala que somos como crianças recém-nascidas que bebem o leite espiritual, mas também que há um ponto na nossa vida cristã que ficamos prontos para começar a nos alimentar com uma comida mais sólida, firme, uma comida mais rocheda.
ficamos mais maduros, sábios e bem mais preparados para toda a obra e situações que surgirão em nossas vidas, que nos acometerão, que vai acontecer durante a nossa vida. No meio da loucura que a gente está vivendo, no meio dessa pandemia, desse Covid-19, essa situação que marca a nossa geração, que para muitos de vocês, para mim também, vai ser um marcante, vai ser um divisor, uma ideia. Marcou a minha geração. Essa pandemia vai marcar a geração de muitos. E vai dizer, isso foi um marco na minha história. Talvez quando vocês tiverem seus filhos, vocês vão contar. Ei, olha, anos atrás teve uma crise no Brasil, no mundo, que paralisou tudo. Isolamento total. Foi difícil, foi complicada. Que durante esse tempo de... Oi, Lucas. Tem um pessoal falando na internet já, virando meme, que a CDC agora é antes corona, depois corona. CDC. Beleza, informação aí atual, viu? Isso é igual jornalismo. Chega assim, ó, diário, na hora. Bem, durante esse período de quarentena, e para alguns de vocês aí do lado de Pernambuco, lockdown, né? Recife decretou. Se está falando muito do cuidado de Deus, da proteção de Deus, de sua soberania, de sua bondade, do seu controle sobre todas as coisas. Tudo isso é real, é um fato. Devemos nos lembrar em meio a esse estado que está caótico em nossas vidas e que estamos passando. E devemos lembrar, sim, constantemente todas essas verdades em nossa vida, tanto antes da pandemia, como durante a pandemia, onde está sendo realçada, como pós-pandemia. Isso é fato, não se pode negar isso. Mas, infelizmente, muitos jovens, muitos crentes, em geral, e também falo pela nossa igreja, muitos jovens e crentes da nossa igreja, estão assistindo lives, cultos online, estão publicando e pronunciando essas verdades supracitadas que eu acabei de falar, mas não estão vivendo, não estão praticando, não estão colocando em ação aquilo que eles estão vindo e aprendendo. E assim, a vida de santidade de muitos dentro da nossa igreja tem entrado num estado de miséria, num estado de colapso, mesmo com todo o tempo que cada um de nós estamos recebendo diante dessa pandemia. Isso revela, gente, que não era o tempo que prejudicava o nosso investimento de tempo com Deus, a nossa vida diária com a leitura, a nossa meditação na palavra, a nossa memorização das Escrituras, o deleite nosso em nos prostrar diante da Bíblia e conhecer mais o Senhor, mas sim a nossa diligência constante em busca de colocar em prática essas verdades. Realmente foi uma falta de prioridade para muitos durante essa pandemia. O esquecimento da palavra só prova aquilo que eles não estavam vivendo antes da pandemia. Por isso, assim como Stark, que a gente viu aí nesse vídeo, definhando, fraco, quase morrendo, contando os dias para morrer, nesse estado de confinamento, de isolamento que ele se encontra, por não se alimentar direito, corretamente. Assim também como uma planta, que se você não rega, não cuida, não cultiva, ela vai morrer. Nós também ficaremos dessa forma se não levarmos a sério a nossa vida de santidade, a nossa santificação, o nosso crescimento, a nossa pureza diante de Deus e dos homens. Assim o tema foi colocado aí, o cristão e a pandemia. E eu adicionei 2 pontinhos e mais 2 palavrinhas. O cristão e a pandemia, cultivando a santidade. E é isso que tem a ver conosco. Por isso, eu peço que vocês possam abrir a sua Bíblia no Salmo 119, do verso 9 ao 16. O cristão é a pandemia, cultivando a santidade. Abram a Bíblia aí. Enquanto vocês abrem a Bíblia, deixa eu elucidar para vocês um pouco a história, o contexto desse salmo, enquanto vocês estão abrindo ele. Praticamente na metade da Bíblia ele está.
O livro dos Salmos é um livro de louvores, como vocês bem sabem. Escrito por diversos autores. Na grande maioria, Davi foi o seu escritor principal. Mas tem Moisés, Asaf, entre outros. Os salmos, eles falam da glória de Deus, da majestade de Deus, da soberania de Deus, da proteção de Deus, do cuidado de Deus, do governo de Deus, da bondade de Deus, dos seus atributos diversos. Mas também o salmo revela o salmista, o coração do salmista, em louvar a Deus, em clamar a Deus. Revela como ele passa por sofrimentos e também é disciplinado pelo próprio Deus, como ele canta e escreve esses salmos. Tudo isso a gente pode ver no livro de Salmos. Especificamente o Salmo 119 tem como tema central a palavra de Deus, as escrituras sagradas. Esse salmo é um salmo didático, tá bom? Ele é um salmo onde foi escrito com o objetivo de fazer com que as pessoas pudessem memorizar os 176 versículos decorados, gravados em seus corações. Tinha o fim de o pai passar para o filho e para todo o povo de Deus lá no Antigo Testamento. E essa utilização dele para ficar mais fácil e facilitar essa transmissão, essa memorização, esse guardar no coração, ele facilita a construção desse salmo em uma forma de um acróstico, usando o alfabeto hebraico, que vai desde Aleph até Tav. Ele usa 22 estrofes, divididas em 8 versos, contendo, então, 8 versículos, que iniciam cada um com a primeira letra do alfabeto. Os primeiros 8 versículos com Aleph, o segundo, 8 versículos com Bet, e aí vai até Tav, até o final. O autor desse salmo, ele é desconhecido, não conhecemos, não sabemos. Alguns falam que talvez seja Davi, talvez o próprio Moisés. Eu li um autor que falava que era possível ser o próprio Jeremias, por algumas realidades que estava passando no meio do salmo, que dá para perceber um pouco do contexto, mas não sabemos quem é. Eu creio, por ter lido ele, vendo ele, e como ele escreve, eu tenho para mim que pelo menos esse salmista ele era jovem. Ele estava passando por algumas situações, ele escreve parecendo como um jovem, que está conhecendo mais da palavra, que busca saber como não pecar contra o Senhor, que busca maturidade por meio da palavra. Mas fica evidente, mesmo sem saber quem é um salmista, o amor que ele tem pelas Escrituras, a devoção que ele tem pela palavra de Deus. Ele descreve a palavra de Deus como aquilo que capacita ele a crescer em santidade. Ele escreve a palavra de Deus como esse crescimento em santidade, como lidar com as perseguições e pressões que sempre acompanharão a sua caminhada por obediência à fé, uma caminhada que obedientemente segue por fé. Então, hoje, vamos trabalhar nessa segunda parte do acróstico, na letra B do alfabeto hebraico, que vai do verso 9 ao 16. E o trecho vai tratar especificamente sobre a nossa pureza no nosso dia a dia. E como a palavra de Deus ela se relaciona com isso. Numa frase, para resumir esses versículos, poderíamos dizer que uma conduta pura, santa, ela só é alcançada por uma vigilância constante na palavra de Deus, diligentemente, dependentemente e em deleite na palavra de Deus. E o tema para nós, então, é cultivando a santidade. E aí, a primeira maneira que eu quero destacar para vocês de como nós podemos cultivar a nossa santidade é pela diligência na palavra de Deus. Em diversos aspectos aqui no Salmo, o salmista vai representar isso. Eu quero ler todos esses versículos para vocês agora, tá bom? Verso 9, ele diz o seguinte: como pode o jovem guardar puro o seu caminho? Ou guardar pura a sua conduta? Estou lendo na NVI. Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito sejas, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos.
como que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos. Não me esqueço da tua palavra. Então, a primeira verdade e a primeira maneira de cultivar nossa santidade é pela diligência na palavra de Deus. Essa diligência na palavra é vista nas ações que o salmista descreve nesses versos. Podemos ver isso no verso 10, parte A, 11, 13 e 15. Eu quero destacar eles para nós. A primeira, ele vai falar que diligentemente ele vai buscar e guardar a palavra de Deus no coração. O salmista quer mostrar para nós, quer mostrar para aqueles que estão vendo esse salmo, que ele vai se esforçar, ele vai se dar totalmente em buscar a Deus. Ele sabe que buscar a Deus é responsabilidade dele. É uma tarefa dele, é uma ação dele, sair do seu conforto, sair da situação que ele está, para buscar a Deus, para conhecer a Deus. Cumpre a ele realizar isso de todo o seu coração. Por isso ele diz, eu te busco de todo o coração. Ele entende que isso é tarefa dele. Em algumas partes do Salmo, ele vai falar isso. No verso 2 ele diz, felizes são os que buscam de todo o coração. No verso 94, ele diz que ele busca os preceitos de Deus de todo o coração. No verso 145, ele diz, eu clamo, Senhor. Eu clamo, eu busco o Senhor de todo o meu coração. No verso 155, ele vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer que ele fala que a salvação está longe daqueles que não buscam a Deus. Ele já retrata, então, que aqueles que não buscam o Senhor está longe a salvação. Ele, como um santo de Deus, salvo de Deus, ele deve e tem a responsabilidade de buscar na palavra de Deus quem é o Senhor. E lembra que a palavra de Deus para ele não é toda a revelação que temos hoje. 66 livros. Era apenas o Pentateuco e a parte de alguns livros históricos e os Salmos. E ele vai buscar a Deus de todo o coração. Pensa comigo, você está viajando de carro. Teve gente que tirou a habilitação aí há pouco tempo. Talvez aprendeu isso lá na escola. No momento, na estrada, o pneu estoura, beleza? Furou. O que você faz? Você estaciona o carro, você coloca o triângulo numa distância para mostrar que o carro está parado. Você pega o material, que lá é o macaco, pega o step, coloca o macaco, tira o pneu, coloca o outro, pega o macaco, pega o pneu, guarda eles, liga o carro e dirige. O que eu quero ilustrar com isso? É responsabilidade do motorista fazer tudo isso acontecer. Isso não vai vir por osmose, não vai vir de uma lâmpada mágica quando ele quebrar na beira da estrada e vai ver, eita, a lâmpada de Aladim, vou esfregar e vai sair o gênio. É tarefa dele mudar aquele pneu, mesmo que ele com preguiça não queira mudar. Ele vai ter que ligar para o guincho, ele vai ter que ligar para o mecânico para vir trocar o pneu. Alguém tem que fazer. Ele vai ter que tomar a decisão, ele vai ter que agir. O salmista quer mostrar isso para a gente, porque ele está tendo como claramente a responsabilidade dele de buscar a palavra de Deus, de intensamente, com o coração, buscar a Deus. Segundo, ele vai dizer que diligentemente ele vai guardar a palavra de Deus. Essa expressão guardar, galera, ela tem a ver com o sentido de entesourar. Ela tem a ideia literalmente de esconder, como alguém que encontra um tesouro e vai guardá-lo, vai protegê-lo, vai entesourá-lo, para não perdê-lo. Ele quer mostrar que a memorização da palavra é uma tarefa nossa, de guardar a palavra em nosso coração, como diz no verso 11. Ele busca a Deus, e buscando a Deus, ele diz que vai guardar a palavra de Deus no seu coração. Ele vai enterrar a palavra profundamente no íntimo do seu ser. Ele quer incorporar a palavra na substância da sua alma. Ele quer respirar a palavra, ele quer suar a palavra, ele quer viver a palavra. Para isso, ele precisa guardar a palavra. No livro do Peregrino, lá de Jonah Bunyan, Charles Spurgeon fala sobre ele. E ele cita algo muito interessante sobre Bunyan. Ele vai dizer o seguinte, eu estava lendo isso essa semana no Voltemos para o Evangelho.
fúrio em qualquer parte, e você verá que o sangue desse homem é bíblico. A própria essência da Bíblia flui dele. Ele não consegue falar sem citar um texto. A sua alma está cheia da palavra. Gente, Bunyan entendeu que a palavra deveria estar totalmente impregnada na sua vida. E assim como ele, o salmista, e nós devemos buscar memorizar e ter as escrituras profundamente dentro do nosso coração. E essa expectativa aqui, eu te busco de todo o coração, eu guardo de todo o coração, é importante entendermos. Essa expressão coração é de suma importância. Ela revela que o salmista se empenhará nessa tarefa. Por que isso? Porque as escrituras falam que o coração é a fonte de todo o nosso ser. Lá em Provérbios 4, como 23 sabe, você vai ver que tudo que você tem que é mais precioso, que se deve guardar, você deve guardar o quê? O coração. Provérbios 4, 23. Ele diz o seguinte: acima de tudo, guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O salmista está dizendo que vai se dedicar de todo o seu ser, porque o coração representa todo ele. É uma busca crucial para ele. É uma dedicação total. Ele se empenhará totalmente em buscar a Deus e guardar a palavra de Deus no seu coração. Mas também lembra, a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso, é corrupto. Dele procedem nossos maus pensamentos, idolatria, ira. Mas aí mostra a intenção do salmista em realmente buscar a palavra e guardá-la, porque só assim ele vai poder lutar contra a sua natureza pecaminosa, que diariamente o puxa para fazer o que é errado. Mas pela palavra de Deus ele pode lutar e vencê-lo para a glória de Deus. Isso, o salmista quer mostrar que é a responsabilidade dele buscar e guardar a palavra. E essa responsabilidade dele é tratada de todo o coração, como fosse parte do seu próprio ser. Segundo, o salmista fala que meditar vai atentar diligentemente na palavra de Deus. Esses dois verbos que o salmista vai mostrar lá no verso 15, meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Ele tem como objetivo apresentar a determinação que esse salmista vai dar na realização dessa ação. Ele quer mostrar que meditar e dar atenção à palavra vai requerer dele tempo, esforço, compromisso, disciplina. Ele precisará colocar isso em prática. Para ele, a palavra do Senhor é a contemplação diária na sua vida. Ele medita não como pessoas que entram em êxtase, mas como alguém que pensa nas diversas situações que acometem a sua vida e como a palavra de Deus pode se tornar clara e interagir com cada uma delas. Ele não deixará passar nada na sua vida ou à sua vista sem dar atenção à palavra de Deus, antes de qualquer outra coisa. O salmista, em todo o Salmo 119, ele vai se caracterizar como um peregrino, como alguém que peregrina por aqui. E nessa peregrinação ele vai dizer que a palavra de Deus aponta para ele o caminho. Por isso, ele medita e atenta na palavra. Ele precisa dar atenção à palavra. A palavra do Senhor é a contemplação para esse salmista. Ele vai meditar nela diariamente, constantemente. Ele vai se debruçar na palavra e buscar na palavra conhecer mais o Senhor. Terceiro, ele diz que ele vai declarar a palavra de Deus. Aí no verso 13, com meus lábios repito todas as leis que promulgaste. Declarar a palavra de Deus, realmente. Esta palavra ela representa um tipo de verbo no hebraico, no intensivo. Deixa eu explicar para vocês mais ou menos. Matar. Está em ação do verbo, eu matar. Isso representa algo para vocês, certo?
mas eu posso falar se matar de forma mais intensiva. Exemplo, massacrar. Eu matei. Mas massacrar parece representar essa intensidade. E o salmista, quando ele fala aqui que com os lábios ele vai repetir, ele está mostrando essa intensidade. Por isso a NVT, a nova versão transformadora, eu acredito que traduziu melhor a palavra quando ele diz que ele vai declarar em alta voz. Quando ele diz que ele vai recitar em alta voz. Ele não vai somente falar. Ele não somente repetir. Ele vai fazer isso em alta voz, com mais intensidade. E aqui, duas possibilidades para compreender ela. A primeira, provavelmente ele pode estar referindo isso ao ambiente comunitário de Israel, do povo de Deus. Como no Velho Testamento fazia parte do cotidiano deles, do povo de Israel. A leitura era presente em festas, em rituais, de iniciação, na educação. Nos avivamentos bíblicos a gente vê isso. Na época de Neemias e Esdras a gente vê isso claramente, lá em Neemias 8, em Esdras, vai mostrar que eles abriram a palavra e leram para o povo, e o povo ouviu e declarava junto com eles. No Novo Testamento a gente vê que a igreja primitiva também conservou essa tradição, quando em Timóteo 4,13, lá em 1 Timóteo, fala que Paulo falando para Timóteo, ele dedicar na leitura pública da Escritura, na exortação e no ensino. Então essa declaração tem a ver também com esse comunitário. Mas olhando o contexto, eu me desafiaria a dizer que essa declaração, olhando para o contexto do Salmo 119, também tem a ver com a declaração pública da fé do salmista diante dos outros. Por que isso? Porque constantemente, no Salmo 119, o salmista vai dizer que está passando por perseguições, porque ele está proclamando, declarando a palavra de Deus diante de reis, de pessoas, e essas pessoas céticas, que não dão bola para a palavra de Deus, não estão nem aí, estão perseguindo ele. Ele está sofrendo perseguição. E mesmo assim, ele declara continuamente, sem se preocupar com as respostas e os resultados que a palavra fielmente pregada vai trazer para ele. Então, eu me desafiaria a falar também que ela tem esse aspecto, a declaração pública diante dos outros, não somente no nosso ambiente como igreja. Declarar a palavra é uma das nossas tarefas como filhos de Deus. E deveríamos fazer isso com intrepidez e com bastante alegria. Ainda mais, se o crente que busca e guarda a palavra. Consequentemente, declarar vai ser um resultado dessa equação, buscar e guardar. Bem, a segunda forma de cultivarmos a nossa santidade é pela dependência de Deus para não se desviar da palavra. Dependência. E o salmista vai mostrar isso em dois aspectos. A primeira, não se desviar da palavra, no verso 10. Não permitas que eu me desvie da palavra. O salmista, por duas vezes, mostra sua dependência no Senhor. Essa diligência no cultivo da santidade dele revela o coração dependente do salmista. Por que revela o coração dependente dele? Porque ele entende que a devoção dele, a dedicação dele na palavra, dissociada, sem estar conectada com a dependência de Deus, não vai ser suficiente. Realmente ela não é bíblica, pois pode levar o homem a nutrir o seu ego, ser autossuficiente e pensar que por seus próprios esforços ele vai conseguir ser puro e alcançar a santidade ainda em vida. Tem uma doutrina pregada por aí, a doutrina do perfeccionismo, que podemos ser santos ainda em vida, porque diligentemente eu busco a palavra colocar em prática. Ele entende que sem a dependência de Deus, ele não vai conseguir isso. Por isso ele fala que ele só vai conseguir dependendo de Deus. E ele destaca essa parte quando ele diz que depende de Deus para não se desviar da palavra. Isso é um equilíbrio claramente falado aí pelo salmista. Essa expressão desviar significa que ele precisa ter cuidado com aquilo que vai fazer os seus olhos tirarem o foco do caminho. O caminho que é claramente demarcado pela palavra de Deus. Ele para e diz, eu busco ao Senhor de todo o coração. E ele vai falar, opa,
Senhor, mas não me deixe desviar da tua palavra. Ele não quer que o seu caminho, os seus olhos, tire o foco do Deus que guia o caminho pelo qual ele quer seguir. Exemplo, se você colocar uma linha no chão e colocar alguém vendado, talvez uma pessoa que não está lúcida, andar por cima dessa linha, com certeza ela não vai caminhar bem em cima da linha. Ela vai sair do caminho pelo qual você traçou. Ela vai perambular, ela vai vaguear sem destino, sem saber para onde ir. E é justamente isso que o salmista não quer ficar. É justamente dessa forma que o salmista ele não quer experimentar, se desviar da palavra de Deus, sair do caminho ou tirar o foco do qual Deus tem colocado por meio da palavra. O interessante é que já aconteceu com ele. Se você depois parar para ler o Salmo 119, você vai ver que o salmista fala que por um determinado tempo ele saiu, ele se desviou do caminho do Senhor. Ele termina o Salmo 119, lá no verso 176, falando, andei vagando como ovelha perdida. E ele diz, vem em busca do teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos, Senhor. No próprio Salmo, ele vai reconhecer que pela fidelidade desse Deus amoroso, Pai dele, ele disciplinou, corrigiu, castigou o salmista para trazê-lo de volta. Então o salmista depende do Senhor. Ele depende dele para não se desviar. Ele depende do Senhor para poder percorrer o caminho apontado da palavra. Segundo, ele depende de Deus para aprender a palavra de Deus, para conhecer a palavra de Deus. No verso 12, ele vai dizer, ele começa a falar, eu busco, eu guardo, não me deixa desviar. E ele chega no 12 e diz, eu te louvo, Senhor, eu te busco, eu bendito seja o Senhor, louvo ao Senhor. Ele reconhece que apenas pelo Senhor ele poderá aprender as Sagradas Escrituras. Apenas por meio de Deus, a sua dedicação, a sua diligência será eficaz. Mais uma vez, o salmista mostra que a dinâmica da nossa responsabilidade de nos empenhar em buscar a palavra, em guardar a palavra, em cultivar a nossa santidade, ela vem também decorrente de um relacionamento com a nossa dependência em Deus, em reconhecer que se não for pelo Senhor, não adiantará buscar o Senhor. Vamos buscar e vamos nos entregar nisso, mas precisamos reconhecer que somente pela iluminação do Senhor, pela iluminação do seu Santo Espírito, vamos compreender as verdades de Deus. E esse verbo ensinar, ensina-me, é usado constantemente. Eu não vou ler cada um deles, mas vou citar os versículos. No verso 7 ele fala isso, no 12 ele fala isso, no 26 ele fala ensina-me, no 64, 68, 71, 73, 99, 108, 124, 135, 171. Várias vezes ele repete, ensina-me, Senhor. Ele revela a verdade que virá apenas pela dependência do Senhor. Ele vai se esforçar, ele vai buscar o Senhor, mas ele entende que depende de Deus para poder conhecer o Senhor. A sua dedicação só será eficaz se ele descansar e depender em Deus, em buscar conhecer a Deus. Terceira forma de cultivarmos a nossa santidade, e última, ela vem pelo deleite na palavra de Deus. Verso 14 e 16, por que deleite? Ele vai dizer, regozijo-me em seguir os teus testemunhos como os que regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e aí no 16 ele diz, tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. As duas expressões que revelam esses dois verbos, regozijar e o ter prazer, ela quer revelar a consideração que esse salmista tem, o prazer que esse salmista tem em buscar a palavra, em guardar a palavra, em praticar a palavra, em viver a palavra. Ele afirma no verso 14 que ele se regozija na palavra, e ele faz até uma comparação. Ele diz, é como a alegria de alguém que recebeu uma grande riqueza. Você recebeu um grande dinheiro e faz, caramba,
tenho muito dinheiro agora, eu vou poder comprar o que eu quero. Mas para ele, a alegria de conhecer o caminho apontado pela palavra do Senhor é superior a isso, gente. É superior à alegria de conhecer o Senhor. No verso 72, ele vai dizer que a lei do Senhor é melhor do que ouro e prata. No verso 111, ele vai dizer que a palavra é a herança permanente do salmista. Ele faz uma comparação só para mostrar que a palavra do Senhor é superior a tudo isso. É superior a ouro, a prata. A palavra do Senhor é a própria herança do salmista. E no verso 16, ele diz que se deleita na palavra. Ele contempla a palavra. Ele revê diariamente a palavra. A palavra de Deus não é um fardo para esse homem. Ela não é algo chato, enfadonho. Antes disso, é a maneira pela qual ele vive. Ele fala que como peregrino, na peregrinação dele, no caminho dele, ele canta a palavra. Imagine quanto ele vive, ele caminha, ele canta. A palavra é como canção para a vida dele, para o seu coração. Ele não esquece a palavra, como ele diz no último verso, não me esqueça da tua palavra, porque ele não esquece. A resposta é dada no verso 11, porque ele guarda a palavra no seu coração. Várias vezes ele diz isso no Salmo 119, que se deleita. No verso 24, ele fala que a palavra de Deus é o prazer dele. É o prazer dele. No verso 35, ele diz que só encontra satisfação na palavra. A satisfação dele é a palavra de Deus. No 47, ele diz que ele ama os mandamentos do Senhor. Ele tem prazer na lei. Esse prazer que o salmista ensina não é dado por um estudioso. Embora tenha esse aspecto de estudar a palavra, de ser um estudioso na palavra. Mas é um discípulo cujo a sua vida ele vai regozijar e se deleitar em obedecer fielmente às santas palavras dadas pelo Senhor. Essa é a alegria que o salmista quer destacar. É exultante, é uma alegria festiva, é uma alegria que só pela palavra podemos ter. E só pela vida diante da palavra. Bem, eu lembro de Alvinho, um equipante, que quando aceitou a Cristo em janeiro, ele, quando foi equipar em julho na PV, eu conversando com ele, ele falava, cara, eu já terminei de ler a Bíblia. Não tinha 5 meses da conversão dele. Eu perguntei a ele, cara, o que foi? Como que foi isso? Foi massa, né? Ele disse, não, velho. Era deleite, era prazeroso. É prazeroso ler a Bíblia. Era maravilhoso acordar de manhã, de noite, pegar a palavra e ler. Eu queria conhecer a Deus. Ele se deleitava. Era a alegria constante e diária dele. E talvez muitos de vocês também tenham essa mesma perspectiva. E quando aceitou a Cristo, queria conhecer cada vez mais a palavra do Senhor. E deveria continuar sendo a nossa diariamente, nos deleitar e conhecer mais de Deus e a sua palavra. Bem, por fim, eu quero pensar em algumas implicações. Em primeiro lugar, primeiro ponto a destacar sobre essa diligência, ela nos leva a pensar em como temos investido nosso tempo em buscar e guardar a palavra de Deus. Realmente, gente, a pandemia proporcionou para um grande número de crentes um maior tempo na palavra, mas para um grande número de pessoas, de crentes, revelou que eles não tinham tempo, eles não investiam tempo na palavra, não colocava prioridade na palavra. Mas por quê? Porque mesmo com o tempo de sobra deles, muitos continuam a investir apenas naquilo que é do seu próprio interesse. Ele agora, no meio da pandemia, ele só aproveita o maior tempo para investir, talvez em maratonar série, filmes. Vou aproveitar para aqueles que gostam de futebol, reprisar todos os títulos mundiais da minha seleção brasileira, que não ganha mais, meu Deus, faz tempo que não ganha uma Copa. Vou aproveitar para ver o último título do meu Mengão, como alguns falam aí do Flamengo. Vão reprisar o último campeonato da Liga dos Campeões, ou quando o Ronaldinho Gaúcho jogava no Barcelona. Para as meninas,
talvez colocar o curso de maquiagem em dia, ver as dicas de moda, as promoções na internet, e para isso eu preciso investir mais tempo, né? Preciso ficar ligado nos feeds, nos stories, nas postagens, para saber quando e como eu vou poder comprar, porque vai baixar o preço. Eu vou investir minha quarentena nisso. Sabe o que isso revela? É que temos um coração egoísta, amante de nós mesmos, um coração que só busca os nossos interesses, os nossos desejos. E o pior de tudo isso, gente, é que os nossos desejos e os nossos interesses parecem revelar que a palavra de Deus não tem prioridade nenhuma na nossa vida. Não vi ninguém, em nenhum momento, falar que ia maratonar a palavra de Deus. Não vi ninguém dizer que ia ler a palavra de Deus em 60 dias, talvez em 30 dias. Já que eu estou com tempo, eu vou me dedicar, vou dividir os 1.189 capítulos na Bíblia, se eu não estiver errado, por 30 dias e vou ler. Eu acho que dá 40 por dia. E vou ler os 30, vou ler os 40 para terminar a Bíblia em um mês. A palavra de Deus não vem sendo para muitos de nós o centro da nossa motivação, a nossa diligência. Não acordamos e pensamos o que vou aprender mais de Deus hoje. No que Deus tem para me ensinar, me exortar, me encorajar e me transformar por meio da palavra dele. Ainda mais, nesse tempo de sobra, para muitos jovens, pode ser um tempo em qual você tenha caído ou vem caindo no pecado da pornografia. Porque agora você tem mais tempo a sós. Você prepara todo o ambiente para poder se entregar a esse pecado que corrói por dentro e machuca e destrói toda a nossa vida, nossa santidade. Mas talvez você esteja pensando, nossa, pornografia, tão escandaloso esse pecado, meu Deus. Mas talvez não esteja pensando que talvez a preguiça seja o pecado pelo qual você está acalentando. O pecado pelo qual interfere a sua comunhão com Deus. Sim, muitos crentes durante essa pandemia vêm se entregando à preguiça. Pecado que é tão acalentado, guardado, um pecado tão intocável como outros que costumamos passar a mão e como os aprendemos na EBD. Mas para você que vem investindo tempo na palavra, você que vem lendo bons livros, fazendo oração, se dedicando, cuidado, para que o seu coração não se ensoberbeça e peque por uma orgulhosa devoção. Porque talvez você seja legalista e está buscando a Deus só para mostrar aos outros que você é superior a eles. E essa aparência legalista é igual aos fariseus, legal por fora, mas por dentro está totalmente podre, acabado, falindo. Precisamos reconhecer que apenas em Cristo, apenas no nosso Senhor Jesus Cristo, diligentemente podemos buscar, guardar a palavra de Deus. É apenas nele que encontramos a pessoa pela qual buscou não apenas os seus interesses, mas obedeceu com fidelidade à palavra. Ele orou, meditou, mostrou toda a intimidade na memorização da palavra, na sua tentação. Quando o diabo tentou, ele levou a palavra, ele pregou a palavra. Quando criança, ele foi à sinagoga para aprender mais da palavra. Cristo é o padrão. É por ele que aprendemos diligentemente buscar e guardar a palavra de Deus. E qualquer padrão fora disso é moralismo, é legalismo. E que Deus nos dê graça para podermos diligentemente buscar e guardar a sua palavra. Por isso, humildemente devemos reconhecer que não estamos buscando talvez a palavra de Deus e pedir perdão. E assim colocar uma meta para que maior tempo possa ser dado a ela, usando as ferramentas pelas quais podemos memorizar. Ainda mais, precisamos entender que até quando estou fazendo qualquer outra coisa que não lendo a palavra, estou fazendo isso para a glória de Deus. Nossa vida não é dicótoma, não é dividida. Sendo assim, a palavra tem que estar em todas as esferas da nossa vida, do nosso ser. Lembra? O salmista busca a palavra de todo o seu coração, de todo o seu ser. Ele quer que a palavra seja parte do seu ser, seja parte dele. Segundo, sobre o meditar. Gente, meditar é uma palavra e é uma das coisas que mais falhamos em nosso tempo com Deus, no nosso cultivo, a nossa santidade. Somos criados para realizar as coisas como fast food. Não estamos colocando a nossa atenção no que fazemos, não paramos para pensar no que fazemos, apenas realizamos, apenas executamos. Deixa eu dar um exemplo bem simples disso, é bem simples mesmo.
Muitas vezes no Instagram, eu vejo curtidas de crente postando coisas que não condiz nada a ver com a fé cristã. Talvez você já tenha feito isso, porque eu já pude confrontar crente sobre a curtida dele. E na hora, sabe qual foi a resposta? Eita, eu nem vi, eu só fiz. Ele não parou nem para ver porque estava curtindo. O problema é que estamos levando a nossa vida devocional dessa mesma forma. A nossa vida com Deus, a vida no estudo da palavra desse mesmo jeito. Só estamos lendo, fazendo e em 5 minutos terminando nossa devocional. Lemos o texto, legal. Vemos o comentário no devocional que talvez você esteja fazendo, acabou nosso tempo devocional, acabou meu tempo com Deus. E a meditação? O salmista mostra que ele se dedica em meditar, ele está atento nas declarações de tudo que Deus diz nessa palavra. Então, quando você abrir a Bíblia, não faça isso apenas para marcar no seu checklist. Quando eu era mais jovem, na idade de vocês, muitas vezes eu fazia minha devocional somente como checklist. Cumpria de hoje. E na terça-feira, quando eu não fazia da segunda, eu fazia da segunda e da terça. E quando eu ficava segunda, terça, quarta, quinta e sexta sem fazer, eu juntava tudo no sábado, num pacote só. E sabe quanto tempo eu gastava no sábado? 20 minutos, já no instante, era somente ler os versículos dos outros dias da semana, ler o do sábado, e acabou, apliquei a palavra. Como assim apliquei a palavra? Eu nem meditei, eu nem sei como essa palavra vai nos mostrar durante o meu dia a dia, como ela vai guiar o meu dia. Então, quero falar para vocês que lembre, meditar é pensar como as verdades bíblicas serão aplicadas em nossa vida. Então, quando parar para pensar, pense. Quando parar para meditar, medite. Esteja de todo o coração no momento devocional, na leitura da palavra. Vá para um lugar reservado. Vá para um lugar silencioso. Ponha seu celular no silencioso, desligue, não fique nem perto dele. Talvez deixe ele em outro lugar. Vá para esse momento, ore, cante, leia, medite, no fim, aplique. Ainda mais quando sair do seu momento, o momento que você teve na leitura da palavra, não esqueça, a palavra não sai de você. Assim sendo, reconheça que em seu dia você pode conhecer e aplicar aquilo que você aprendeu no seu momento devocional. Terceiro, tem a ver com a nossa declaração. Lembra? A declaração com 2 aspectos. A primeira na congregação e a segunda com o aspecto de declarar a nossa fé para os outros. Uma implicação para essa perspectiva de congregação. Nosso culto público, nosso culto na congregação dos nossos irmãos, como Hebreus 10, 25 diz. Muitas igrejas estão tendo os cultos online. Graças a Deus pela internet, isso. Mas como é que está sendo esse momento para você? Você realmente, em casa, mesmo estando só, eu sei que não estamos experimentando tudo que a comunhão dos santos, na congregação dos santos, na igreja do Senhor, tem para oferecer, porque estamos sós, mas estamos diante de Deus e com nossos irmãos cultuando também online. Como é que tem sido? Você tem reverenciado Deus em casa? Você tem dado respeito à palavra? Isso quer dizer, você abre a Bíblia realmente? Você canta? Você ora? Você está atento à mensagem que o pastor está pregando? Ou você está aberto no Face, no YouTube, no Instagram, em várias outras abas, e na aba da igreja apenas para fazer número? Eita, minha igreja teve 60 visualizações hoje da pregação. O meu nome estava lá. Marquei meu checklist. O pastor viu que Neto estava lá. O pastor viu que Ítalo estava lá. Porque está lá, né? Mas você está lá realmente? Seu coração está em declarar junto com os outros irmãos, mesmo que não esteja juntos na igreja, mas como igreja, separados, louvando e cantando ao Senhor? Na outra ideia, a declaração da palavra de Deus. Você tem declarado abertamente a sua fé aos seus amigos? Na rede social, talvez, quando você se posiciona? Mesmo que no meio de uma geração cética como a nossa, interessante, cética como a do salmista, então percebemos que ela só muda a capa, mas a geração de lá também dificultava a pregação, o salmista declarava a sua fé.
Se você não vem declarando a palavra como deveria, reconheça, gente, seu erro e peça perdão. Beleza. A diligência na busca da palavra de Deus, ela não anula a soberania de Deus e a sua atuação na nossa santificação. Filipenses 2 vai dizer que nós devemos desenvolver a nossa salvação, mas é Deus que atua em nós, tanto querer como realizar. Essa dinâmica acontece na nossa salvação. Devemos buscar o desenvolvimento da nossa salvação, mas é Deus que atua em nós, tanto querer como realizar. Isso mostra que o salmista tem claramente essa responsabilidade, mas também não dissocia a sua dependência. Falamos por muitas vezes, e falo por mim, porque muitas vezes sou legalista, sou um cumpridor de regras, busco cumprir o padrão de Deus, mas realmente eu faço a pergunta, é o padrão de Deus? É realmente o padrão de Deus que eu estou cumprindo ou o meu padrão? Muitas vezes não somos tão diferentes como os fariseus, nas suas diversificadas leis que criaram, além daquelas que Deus já havia dado. Muitas vezes em nossa mente somos igual ao jovem rico. Fala aí, Deus, o que mais preciso, porque tudo isso eu já faço. Mas ele quebra a cara quando Deus revela realmente a intenção do seu coração, que amava outra coisa a não ser Deus. O salmista tem em seu coração e tem dedicado a busca pela palavra de todo o seu ser, cumprir os mandamentos, e ele deseja ardentemente isso. Mas ele humildemente reconhece que depende de Deus. Segundo, nesse ponto também nos lembra que a palavra de Deus, quando ensinar, quando ele pede para que ele aprenda a palavra de Deus, ele revela que a palavra de Deus é divina, mas também é humana. Homens inspirados escreveram a palavra de Deus. Deus, em seu soberano controle, permitiu, na singularidade de cada um, escrever os livros. Vemos contexto histórico diferente, gêneros literários diferentes, pessoas diferentes, locais diferentes, histórias diferentes, várias formas, vidas diferentes, mas Deus atuou para que todos esses registros pudessem ser escritos com seu selo, inspirado por ele, totalmente inerrante, infalível e suficiente para a nossa vida e a nossa piedade. Por isso precisamos nos engajar em estudar a palavra. Mas como salmista, também sabedor, que precisamos reconhecer que apenas pelo nosso Senhor podemos aprender e aplicar as verdades da palavra em nosso coração. E por último, a palavra tem sido um prazer para a sua vida. E essa me pegou de jeito. Essa foi na minha perna. Tanto a meditação na palavra quebrou meu coração, revelou meu coração, como essa do deleite. Talvez essa seja também seu pensamento. Porque, na verdade, esse foi o primeiro que veio na minha mente. Porque a palavra de Deus não vem sendo para muitos a alegria, o prazer, o regozijo, o debruçar sobre ela, o se deleitar sobre ela. Lemos para cumprir tabela, para dizer que fazemos devocional. Quando se chega no seu líder de ideia, e aí, como foi a sua devocional na semana? Cheque, fiz todas as 7. Sou um crente perfeito. Quebra a cara. Mas realmente não desejamos ela do nosso coração. Enquanto eu escrevia essa mensagem, enquanto eu pensava sobre isso, meu coração ele foi revelado, gente. O quão apático eu estava no deleite da palavra de Deus. O quanto apático eu estava no meditar na palavra de Deus. E é possível que talvez você se sinta assim, na busca, no cultivo da sua santidade, no meio dessa pandemia que estamos vivendo. Mas deixa eu dizer uma coisa. Podemos pedir perdão e recomeçar. E como o próprio Copy falava, como o próprio Copy dizia, Deus não se cansa dos nossos recomeços. Louvado seja Deus por isso. Podemos pedir perdão, reconhecer e confessar que sem Cristo não conseguimos realizar nada disso. Então, para concluir, lembre, no cultivo da nossa santidade, essa tarefa exigirá de nós a diligência no Senhor, a dependência no Senhor, o deleite, eu coloquei deleite, na palavra de Deus. E lembra da frase, um propósito, a mensagem desses 8 versículos. Eu sei que foi um pouquinho grande, mas eu acredito que deu para a gente meditar um pouco o quanto precisamos cultivar nossa santidade. Uma conduta pura só é alcançada por uma constante vigilância, diligente, dependente e deleite na palavra de Deus. Então, que possamos realmente
nos deleitar na palavra de Deus. E durante essa pandemia, ainda não se encerrou, que algumas pessoas começam a visionar um fim, possamos cultivar a nossa santidade. Porque quando cultivamos a nossa santidade, realmente quando escutarmos sobre a soberania de Deus, com a bondade de Deus, a proteção de Deus, isso vai se tornar cada vez mais claro para nós. Por quê? Porque estamos diariamente buscando a palavra do Senhor em nosso coração e guardando, meditando e aplicando ela. Vamos orar? Deus, obrigado, Deus, pela tua palavra. Miseráveis homens que somos, Deus, porque o Senhor revela nosso coração quando nos debruçamos na tua palavra e vemos o quanto apático estávamos, a começar em mim. Me perdoa, porque muitas vezes eu fui para a palavra apenas para marcar uma lista e dizer para minha esposa, hoje eu fiz minha devocional, para dizer a ela que eu sou um marido que busca a palavra, um marido espiritual. Mas, na verdade, eu fui apenas para o quarto, li e realmente não pensei em como aquilo se aplicava na minha vida. E talvez muitos dos jovens aqui que estão ouvindo e vendo e aprendendo sobre a tua palavra, talvez estejam vivendo dessa forma. Estão indo na palavra. Na verdade, muitos nem estão buscando a palavra. Acordam, faz qualquer outra coisa, passa o seu dia inteiro e a palavra não sequer é aberta. Talvez eles estão abrindo a palavra num salmo e deixando ela pendurada, igual como muitos que não conhecem o Senhor fazem, como se fosse um amuleto para a vida deles, sem precisar ler, aprender e aplicar. Nos perdoa e te louvamos porque o Senhor não se cansa dos nossos recomeços. Obrigado lá como João escreve na sua primeira carta. Se confessarmos nossos pecados, tu, Deus, é fiel, é justo para nos perdoar, nos purificar de toda a injustiça. Então nos perdoa quando não realizamos isso. Em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Amém. Valeu, gente. E aí, meus irmãos, tá todo mundo aí conectado? A gente pede que você não saia, tá bom? O seu momento com o seu líder de discipulado de ideia vai ser por aqui pelo Zoom. Então, daqui a pouco o Neto vai estar dividindo a gente, mas antes disso, a gente vai ter um momentinho muito rápido, muito breve, certo? O nosso queridíssimo pastor Diego, ele vai responder 4 perguntinhas que foram selecionadas pelo Lucas sobre o tema. E ele tem 1 minuto e 30 segundos para responder cada pergunta. Então, em poucas palavras, como diria nosso reverendo Augusto Nicodemos, o pastor Diego vai responder as perguntas que o Lucas já selecionou. Assim. Eu me formei ano passado, eu tô assim com ele. Ó. Na mesma idade, por sinal, vou até pintar a barba. Lucas selecionou, você que enviou sua carta, ele jogou para cima todas as cartas com as perguntas, ele selecionou 4 perguntas, viu? Então, eu quero dizer... Pode falar, vou atrapalhar mais não. Lucas vai estar perguntando, vai fazendo essa seleção aí, e aí, depois, o pastor Diego responder, você não saia, porque você vai orar com o seu líder de discipulado, aqui mesmo pelo Zoom. Beleza? Cadê o Lucas? Tá por aí? Tô aqui. Lucas, é com você, meu irmão. Então vamos lá, gente. Rapidinho, porque não temos muito tempo, né? Mas antes de qualquer coisa, não fique triste se a sua pergunta não apareceu aqui. A gente tem que selecionar só 4 mesmo por causa do tempo, tá? Mas pode perguntar ela a qualquer líder do DEA, Diego, ele sabe de tudo quase. Todos os pastores da nossa igreja, inclusive ele. Então vamos lá, meu pastor. Primeira pergunta para Vossa Senhoria. Nossa Senhora. Deus criou tudo. Como é? Já vai na... Ah, tá. Vou começar já com essa, assim. Legal, Começa isso tem cara de neto. Bem, eu não diria que ele criou, mas eu diria que ele tem o controle sobre a atuação do vírus. Por quê? Eu vou ler um texto, lá em 1 Reis 8, 37, o escritor ele fala algo interessante. E depois eu quero ir lá para o Novo Testamento. O texto vai dizer o seguinte.
abrir aqui. É isso. Sua oração dedicada de Salomão diante do templo, beleza? Ele vai dizer, quando houver fome ou praga no país, ferrugem e mofo, gafanhotos peregrinos e gafanhotos devastadores, ou quando inimigos sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou súplica por misericórdia for feita por um israelita, ou por todo Israel, pelo povo de Deus, ele diz, teu povo, cada um no sentido de suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos em direção a deste templo. Quando ele fala estender a mão em direção a esse templo, ele tem como claro Deus, beleza? Estendendo a mão. Mas ele está dizendo que virá fome, praga, vai ter perseguição aqui, cidade sitiada, epidemia. E aí, lá em Romanos 8, versículo 20, eu gosto do texto porque ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, considero, no verso 18, que todos os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança. Diz que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência, em que encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. O que eu quero falar é que por causa da queda, lá em Gênesis 3, coisas acontecerão durante a nossa vida aqui. E o vírus, a epidemia, isso é recorrente por causa da queda. A criação, ela geme. E nós também caímos em relação a isso. Então, a queda traz a abertura dessas possibilidades, como lá em Reis vai falar. Fome, cidade sitiada, epidemia, beleza. Mas eu vou dizer que esse vírus é aleatório de qualquer forma? Não, porque aí eu não posso esquecer que Deus, em última análise, ele é soberano sobre todas essas coisas. Ele guia e ele conduz tudo isso. E no meio dessa situação, então eu concluiria que o vírus, não foi, eu não chegaria a taxaria, foi criado por Deus. Mas seria um efeito, então, da queda do homem, lá em Gênesis 3, e a ocorrência disso vai acontecer. E um dos aspectos futuros, escatológicos, é que vai acontecer muita coisa que vai ser pior do que esse vírus. Talvez a gente experimente um pedacinho de coisas que virão lá na frente. E aí, vamos para a perspectiva escatológica e a gente não vai entrar aqui, beleza? Mas seria mais ou menos isso. Não sei se dá para responder. Beleza, meu pastor, obrigado. Essa resposta também já cobriu outras duas que tinham feito, que era qual a finalidade do vírus e se esse vírus é algum tipo de castigo para os cristãos ou os não cristãos. Então, vamos partir para a próxima. Olha só, é meio uma paráfrase de uma pergunta que mandaram. Faço minha devocional todos os dias, mas passo a maior parte do dia assistindo Netflix ou jogando alguma coisa. Tem problema nisso? Inclusive, o senhor já falou sobre isso, né? Beleza. Na pregação, acabei citando rapidamente das implicações. Eu não vejo problema nisso. O problema é se você vai fazer a sua vida ser uma divisão dela, dicótoma. Como se sua vida não fosse sempre diante de Deus. Você vive diante de Deus. Então, tudo que você faz diante de Deus. Em 1 Coríntios, a gente fala que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, a gente faz tudo isso para quê? Para a glória de Deus. Então, quando eu me deleito na palavra, quando eu vou estudar a palavra, eu vou dedicar meu tempo na palavra, a expectativa é que a palavra aplicada no meu coração, em nosso coração, ela seja levada para as várias esferas da nossa vida. Assistindo a Netflix, isso então vai pautar aquilo que a gente assiste e vai mostrar a nossa condição em relação a isso. Vai nos levar para a vida nas redes sociais, vai pautar então aquilo que eu posto, que eu vejo, que eu sigo, vai postar então a relação com nossos amigos e o investimento que eu tenho nas redes sociais. Porém, uma coisa é importante destacar aqui. Faço minha devocional, mas passo o resto do dia investindo em Netflix e em outras coisas. A pergunta que poderia também ser feita em relação a isso é: quanto também tem sido o meu tempo de devocional com Deus? Porque muitas vezes é como eu citei, a gente senta de manhã ou no final da noite, eu não tenho problema com o horário, se logo cedo ou se no final da noite, mas eu sento e durante 5, 10 minutos eu tenho feito a minha devocional, eu tenho aprendido de Deus. Como assim?
E aí o resto do dia eu faço tudo. Mas como então que a palavra entrou no meu coração e como é que a palavra no meu coração vai ser pautada e colocada em prática nas outras dinâmicas, nas outras esferas da nossa vida? Entende? Então, essa pergunta eu diria que não tem problema nenhum. Eu faço isso. Eu assisto Netflix. Eu assisto Netflix na hora do almoço e na hora do jantar. Assisto na mesa, com Priscila. A gente come, conversa e assiste um seriado. A gente tem cuidado com aquilo que a gente assiste e precisa cuidar, sim, porque a gente precisa tentar com o nosso coração e os nossos olhos estão vendo, mas a gente investe tempo na palavra. De manhã a gente abre a Bíblia na mesa, lê capítulos da Bíblia, ela vai para a sua devocional, eu vou para a minha devocional e a gente estuda a palavra, mas aí, durante o dia, a gente compartilha a palavra e são coisas que a gente vai fazendo. Então, eu não diria que teria problema, mas a gente poderia refletir realmente se está tendo o mesmo peso, talvez, aí. Se realmente eu estou investindo um bom tempo na palavra e aí eu troco a palavra para fazer isso aqui, entende? Exemplo, agora vai ter um jogo na TV, 4 horas da tarde. Eu deixo de ler a palavra, era algo que eu tinha marcado, tá certo. Mas eu vou dar prioridade ao que agora? Ao jogo. Calma, eu tinha marcado, vamos dizer, liguei para uma pessoa que eu estou discipulando, eu marquei com ela de 4 horas. Do nada alguém marcou uma pelada para eu ir às 4. Aí eu deixo de estudar a palavra com alguém para ir jogar bola. Isso mostra que meu coração não tinha prioridade em estudar a palavra e principalmente investir na vida de outra pessoa com a palavra de Deus, entende? Então, acho que seria isso, mais ou menos. Tá bom, então. Então vamos para a próxima. Ó, inclusive é sobre um assunto que o senhor já falou também, que é pornografia. Nos últimos dias, tem aumentado de maneira exponencial o consumo de pornografia. Como o jovem cristão deve agir diante desse cenário de isolamento? Como lutar, evitar e remediar esse perigo? Faça a guerra. Há um vídeo massa de John Piper, 4 minutinhos, onde ele diz, faça a guerra. E isso aí não tem outra resposta clara e rápida. Vá para a palavra de Deus. Mas fora isso, preste contas. A palavra de Deus diz que a gente presta contas diante de Deus. Somos criaturas de Deus e como criaturas de Deus somos morais. E como morais somos responsáveis por aquilo que fazemos. Prestar conta é uma dinâmica da vida cristã. O problema é que como jovens, muitas vezes nós não queremos prestar contas aos outros, porque temos vergonha. Primeiro, o pecado ele vai fazer isso com você, ele vai trazer vergonha. Lá lembra no Éden, quando Adão e Eva pecam, o que é que eles sentem quando aparecem diante de Deus? Eles têm vergonha, eles vão se esconder. O pecado ele vai gerar isso em você, mas esse gerado pecado em nós não deve fazer o nosso coração se agarrar nessa vergonha, mas na verdade mudar em buscar ajuda, auxílio. E aí eu diria, busque o seu pastor, busque um líder de jovem mais experiente, mais maduro, porque justamente o salmista no Salmo 119, ele vai falar que lá no verso, lá para frente, no Salmo 100, no versículo 100, 100 e pouco, ele vai dizer que a maturidade não vem pelos anos de vida, mas vem pelo tempo que eu invisto na palavra, certo? Então, se você tem essa dificuldade com a pornografia, eu diria para você, primeiro, palavra de Deus. Reconhecer que é um pecado, que você está pecando, você está buscando a sua própria satisfação, e isso é errado, você está enganando a si mesmo. Vá na palavra, estude a palavra e procure ajuda. Procure um membro da igreja, o pastor da sua igreja, mais experiente, mais maduro, para lhe ajudar a passar por isso. Porque muitas vezes o que vai nos ajudar a passar por essa luta da pornografia é o auxílio de alguém próximo conosco, mais maduro, que vai nos orientar espiritualmente nisso, entendeu? Então, isso seria uma defesa, entende? Eu falo isso por experiência, tá bom? Não tenho problema em falar, mas eu passei tempo só. E quando eu estava só, eu caía no pecado. Eu me entregava no pecado da pornografia. Então, isso é um problema. Mas quando eu tenho pessoas comigo, caminhando junto, fica muito mais fácil a batalha. Muito mais fácil. E só podemos mudar o nosso coração e mudar a nossa concepção quanto a esse pecado, se realmente formos buscar na palavra. Não existe nenhum outro método. Nenhum. A internet vai dizer por aí que a pornografia é algo legal. A masturbação é algo massa. Faz, é algo normal, colocar para fora. Não é não. Ela vai acabar com a sua vida. Há uma história, só para acabar aqui, há uma história nos Estados Unidos de um homem moral, ele é um... Como é o nome do Deus?
um estrupador. Ele começou vendo revistas que chegavam nas caixinhas de correios dele. Passou para filmes. De filmes passou para ir para casas de bordel. Disso passou para fazer com as meninas. Começou a ter mais meninas. No final ele começava a matar para ter prazer. Quer dizer que o pecado enraizado no nosso coração, se não tratado, ele vai cada vez mais nos consumir. E eu não estou dizendo que talvez você chegue a esse ponto, mas também não estou negando. É possível sim que o pecado da pornografia deturpe toda a sua vida. E principalmente quando você casar. Você vai ver quanto isso vai prejudicar o seu relacionamento no casamento. Por isso, como o vídeo de um Piper vai falar, faça guerra. E essa fazer guerra é buscar na palavra e auxílio de alguém que possa você prestar contas e ajudar em relação a isso, beleza? Mudança radical para mim em relação a isso. Ok, meu pastor. E a última pergunta é: como podemos evangelizar em meio a essa pandemia? Na parte lá da declaração que eu falei que o salmista ele declara ao povo, né? E essa declaração tem a ver com a comunidade, com os santos, com o povo de Deus, mas também para mim, olhando o contexto do Salmo, e se você parar para ver isso, você também vai perceber, e quando eu falei que eu me arriscaria a dizer que ele declarava abertamente a sua fé, é que ele estava passando por perseguição e mesmo assim declarava a sua fé. No meio da pandemia, no meio da situação que a gente vive, realmente, o contato direto com o evangelismo pessoal pode criar para a pregação, muitas vezes pode parar para nós e dizer: eita, Deus deu um stop no evangelismo, eu não preciso pregar mais. Não, Deus não deu stop no nosso evangelismo. A pregação do evangelho continua. Eu diria algumas coisas. Primeiro, começar pelo meu círculo de amizade. Todo mundo tem amizade aqui. Todo mundo aqui conversa no WhatsApp com algum amigo. De escola que não é crente, talvez de que se faz academia, se joga bola, um amigo da pelada. Com alguém você cria esse relacionamento. E eu entendendo, então, que o evangelizar ela é parte de um relacionamento do meu discipulado, então eu evangelizo, eu integro, maturo, e então eu multiplico, envio para outros. Eu acredito que eu primeiro preciso criar relacionamentos. Em meio a essa pandemia, relacionamentos ainda estão sendo formados. Eu tenho certeza que muitos de vocês fizeram novas amizades no meio da pandemia. Talvez o contato direto não, mas em meio a videochamada, WhatsApp, FaceTime, no Instagram, a gente pode fazer várias formas de pregação do evangelho, de criar relacionamento. Agora entenda, não prega o evangelho apenas por tarefa, checklist. Prega o evangelho como estilo de vida. E para pregar o evangelho como estilo de vida, você precisa criar relacionamento com pessoas. Crie, faça intimidade, se relacione, caminhe com ela. E aí sim você consegue pregar o evangelho. Talvez em alguns momentos você vai ter somente um tempo. Exemplo, eu vou dar um exemplo hoje. Eu acabei cortando o cabelo hoje. O cara viu até aqui em casa. A gente tomou todos os cuidados, tal, luvinha, máscara. Eu não sei se eu vou ver de novo ele. Eu não sei se eu vou continuar cortando o cabelo com ele. A minha expectativa é sim. Mas ele saiu aqui de casa. Ele saiu aqui de casa com uma pergunta na cabeça. E eu fiz questão de não responder para ele porque eu quero me encontrar com ele. Para onde é que você vai se você morrer agora? Essa pergunta é clichê para muitos, né? Mas é verdade, a gente precisa nos questionar. E no momento dessa pandemia, revela o nosso coração. E muitos jovens estão amedrontados, sem esperança, com medo e se perguntando para onde é que eu vou. Porque eles todos os dias veem as notícias. E as notícias parecem não melhorar. A desesperança acontece. Então a gente só vai poder encontrar esperança numa pessoa. E eu sei que vocês sabem. Essa esperança só é encontrada em Cristo. E é isso que a gente tem que fazer com eles, criar relacionamento. E um segundo tópico nos relacionamentos com amigos seria família. Seria no nosso ambiente familiar. O meu irmão, o meu pai, a minha mãe. E aí a gente precisa ter cuidado quando a gente expõe para a nossa família, entende? Porque nossos pais, pensando em família, eles ainda continuam sendo nossos pais. Devemos honra, obediência a ele. Mas a gente aproveita as oportunidades para pregar o evangelho para nossa mãe, que não é cristã, para nosso pai, que não é cristão. Lembra? Aproveitar as oportunidades. Em Colossenses, capítulo 4, para terminar, versículo de 2 a 6, Paulo vai falar que eles dediquem-se à oração. E ele fala que o seu falar seja temperado com sal, para que você saiba responder a outros. Uma implicação rápida do texto seria: o meu falar tem que ser agradável.
Mas o que Paulo quer falar ali é que a vida e a forma daqueles crentes falar em Colossenses é o evangelho. É como eles pregam o evangelho. Então, que o falar deles seja temperado com sal e que eles possam aproveitar o quê? As oportunidades. E eu tenho certeza que em meio à pandemia, Deus tem dado oportunidade para cada um de vocês. E nós estamos fechando os olhos para as oportunidades que Deus tem criado. E além disso, ele não somente dá oportunidade, ele nos dá a possibilidade de nós mesmos criarmos as oportunidades. Então, crie oportunidades dentro da sua família, com seu irmão, pai e mãe, com seus amigos, nas redes sociais. Eu acho que Neto está fazendo um pouco disso. Isso é um bom exemplo, tendo cuidado com o que se expressa, como se expressa, para não gerar um problema nas redes sociais. Mas perguntas que tensionam, que movimentam o coração de pessoas que não são crentes, pode levar essas pessoas que responderem a me dar a possibilidade de pregar o evangelho para elas. Então, a gente tem sim. O evangelho não parou. Ele continua mesmo em meio à pandemia e Deus tem nos dado oportunidades e tem dado a nós a facilidade de também criarmos oportunidades para pregar o evangelho. Acho que é isso. Ok, meu pastor, obrigado pelas respostas. E mais uma vez também obrigado por enviarem as perguntas, gente. Agora eu vou passar para a Damerson a palavra para ele conduzir ao encerramento aí. Vai lá, meu querido. Boa, Lucas. Tá bem, meu parceiro? Voz de locutor aí, firme. Show de bola. Galera, como o Lucas já falou, sua pergunta não foi lida, não se preocupe. O momento foi muito massa. A gente vai tentar amadurecer a ideia para fazer um momento só desse, um momento só como esse, né, de perguntas e respostas. E eu queria, antes da gente dividir pequenos grupos aqui, poder só trazer a nossa memória, né? Amanhã nós temos Escola Bíblica Dominical, o que possamos estar nos organizando para fazer parte também amanhã da Escola Bíblica pelo Zoom. Então, aí não pense em acordar tarde amanhã, se programe, amanhã é domingo, né, o dia do Senhor, o momento que nós temos para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Então, Escola Bíblica Dominical, e digam... Damerson, de perdão. Todo mundo poderia colocar, abrir a imagem, só para eu tirar uma foto, para poder registrar, para poder ver todo mundo aí, se abrir a câmera, seria legal. Neto já deu um sorrisão, tô com a saudade de tu, vice miserável. Tem. Joga lá no grupo essa foto, hein? Beleza. O pessoal poder abrir. De novo, Diego. Neto bloqueou nosso vídeo aqui. Ai, foi? Pessoal, é só o vídeo, tá? Só com o teu de propósito, assim, ninguém é obrigado a olhar para a cara dos outros uma hora dessa. Vou tirar a foto aqui. Vai, aí. Ítalo, ajeita o cabelo, Ítalo. Vai aparecer um fotógrafo, hein? Não, Neto. Eu vou tirar o print screen aqui. Print screen. Neto. Agora. Boa. Vamos tirar. Eu falei para o povo, gente, sorriam, tá? Preparados? Davi, Sorrisão. Davi, cadê Davi, meu irmão? Bora, flamenguista, bigode de leite. Aline. Boa, Davi, vamos lá. Sorriso. De novo. Beleza. Muito legal, Damas. Eu quero só demonstrar aqui a minha alegria de poder estar com vocês, tá bom, gente? Foi uma satisfação poder. Eu estou esperando aí um momento de poder estar aí com vocês. Eu acho que em outubro, se as coisas não mudarem, eu vou estar aí visitando. E se as coisas mudarem, né? Não sei se eu quero viajar, né? Se pegar o coronavírus. Mas obrigado aí por tudo. Obrigado pelo tempo. Valeu, Damas. Valeu, gente. Galera, então, essa foto vai estar no grupo, tá bom? Se você quiser mandar imprimir aí, fazer um banner, fica à vontade aí, o Diego vai estar postando a foto lá no grupo. Só lembrando aí... Eu vou fazer, porque eu gostei do penteado da galera. Depois da Escola Bíblica, né? Lembrando que nós temos o culto amanhã também. Então, possamos estar nos organizando para poder participar tanto da Escola Bíblica quanto do culto. Beleza? E você não saia daí ainda, vai aparecer um link aí na sua tela, você vai apertar, vai aparecer uma mensagenzinha e você vai ser direcionado para o seu líder de ideia. Tá bom? E lá você vai ter a oportunidade de poder orar com ele, quiser compartilhar com ele, você fique à vontade também, alguma coisa. Galera, muito obrigado aí, foi muito massa ver vocês.